Um dos grandes temores dos brasileiros voltou a ser tema recorrente nos jornais: a inflação. Quem viveu os anos 80 aqui no Brasil sabe muito bem os efeitos da inflação no nosso dia a dia. E com a pandemia, muito tem se falado sobre a volta desse fantasma. Mas você sabe o que é exatamente a inflação? Como ela é calculada? E principalmente, será que essa inflação pode se tornar tão devastadora quanto a dos anos 80? Fica até o fim do vídeo que a gente vai te explicar tudo isso. Eu sou Pedro Rodrigues, seja bem-vindo ao Manual do Brasil. Desde o início da pandemia, sentimos uma alta de preço em alguns setores, sobretudo na alimentação. Isso, claro, fez tocar o sinal de alerta na mídia, no governo e principalmente nas nossas casas. Muito se fala então que estamos enfrentando um período de inflação. Mas, apesar de ser um assunto tratado com bastante frequência, poucas vezes os jornais explicam o que de fato é a inflação. E por isso que no vídeo de hoje vamos falar sobre essa tão temida palavra que dá calafrios nos brasileiros. E até deixou uma pergunta um pouco estranha: a inflação é tão ruim assim? Esse é um vídeo do nosso quadro Manual Básico de Economia. Nosso objetivo é explicar de forma clara para que vocês possam entender um pouco melhor conceitos fundamentais de economia que são essenciais para compreender as notícias, discussões políticas e até mesmo ajudar você a controlar melhor suas finanças. E se essa for a sua primeira vez aqui no Manual do Brasil, aproveita para dar uma olhada nos nossos conteúdos. Não deixa de conferir todas as nossas playlists e para você não correr o risco de perder os vídeos que ainda vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Bom, definir a inflação em si é até uma coisa fácil. Ela é uma medida que indica o aumento generalizado ou contínuo dos preços de produtos e serviços. Ou seja, se uma série de produtos ficaram mais caros de uma forma contínua, é porque houve uma inflação desses produtos. Mas não é porque um produto isoladamente ficou mais caro é que podemos dizer que houve uma situação de inflação, pois a inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda. Ou seja, se a gente tem inflação, o seu dinheiro vale menos e você consegue comprar menos ao longo do tempo. Existem diversas formas de medir a inflação, mas a mais comum é pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais conhecido como IPCA. Ele mede os preços de diversos produtos e serviços de diversas categorias. A soma dessas variações é que determina a inflação. As categorias analisadas são transporte, alimentação e bebidas, habitação, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, comunicação, educação e, por fim, vestuário. A esse conjunto damos o nome de cesta de produtos e serviços. Portanto, se um determinado mês o custo do transporte sobe 5% em razão de um aumento do diesel, os custos de vestuário caem em 3% e as demais categorias continuam estáveis, significa grosseiramente que a inflação daquele mês é igual a 2%. Bem simples, não é? É claro que o aumento de preços não é uniforme dentro de cada categoria. No caso dos alimentos, uma fruta específica pode ficar mais cara, puxando a inflação para cima, enquanto o arroz teve uma boa safra e puxa o índice de alimentos para baixo. Quem comunica e faz previsão da inflação é o Banco Central. Entretanto, para dar credibilidade e idoneidade ao dado, quem efetivamente faz a pesquisa dos produtos e serviços e calcula os índices mensalmente é o IBGE, que faz o monitoramento nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Belém e Vitória, além de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. Bom, então agora que já ficou pouco mais claro o que é a inflação e como ela é medida, vamos entender quais são as principais causas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a inflação pode ter causas de curto e de longo prazo. Mas é importante notar que, assim como muita coisa na economia, essas variações de preço são movimentos cíclicos e concatenados. Ou seja, o aumento de um produto acaba afetando o preço de outro produto e assim por diante. Mas de forma geral, a gente pode dizer que as principais causas do aumento da inflação são o aumento da demanda e o aumento nos custos de produção. O primeiro é o famoso caso da oferta e da demanda. Se um produto tem uma demanda maior do que consegue produzir, naturalmente o valor do produto vai subir. Isso também acontece quando há maior disponibilidade de crédito. Com maior poder de compra, as pessoas conseguem gastar mais, aumentando a demanda geral e, consequentemente, tornando os produtos mais caros. Já o aumento dos custos de produção também gera inflação, pois o produtor acaba repassando esse aumento de custo de produção para o produto final. Também é possível que um custo maior, a produção de algum produto ou item
também fique limitada. Hoje no Brasil, a gente está vivendo uma inflação principalmente dos alimentos, em razão desse aumento nos custos de produção e o aumento da demanda. O dólar, por exemplo, teve uma alta de 29,33% no ano passado, o que aumenta os custos de determinados itens, como o trigo, que afeta o custo do pão, e ao mesmo tempo torna alguns produtos agrícolas mais atraentes para o cenário internacional, aumentando a demanda e puxando ainda mais os preços para cima internamente. Para você ter uma ideia, o grupo de alimentos teve uma inflação de 18% em 2020. O óleo de cozinha foi o campeão, tendo um aumento médio de 103%. Já o arroz aumentou 76% no ano passado. E aqui também podemos ver o reflexo do aumento de crédito, já que o consumo foi puxado em parte pelo auxílio emergencial, que despejou mais de 280 bilhões de reais na economia e atingiu mais de 60 milhões de famílias. Mas esses fatores contam apenas uma parte da história, pois existem outros fatores que influenciam na inflação a longo prazo: a emissão de papel moeda e a diminuição da taxa de juros, a nossa Selic. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo: aumenta a quantidade de crédito, que consequentemente aumenta o consumo. De forma descontrolada, essas ações podem causar inflação, pois aumenta de forma artificial a demanda e o mercado não consegue suportar. E para compensar a necessidade de mais oferta, acontece o aumento no valor dos produtos. Agora é importante a gente conversar um pouco sobre as diferentes percepções de inflação. Isso pode até parecer estranho para alguns, mas a inflação é sentida de forma diferente entre os mais ricos ou os mais pobres. Quando a inflação é baixa e controlada, essa diferença é muito pequena e quase não é sentida. Entretanto, quanto mais alta é a inflação, com mais intensidade os mais pobres sentem em relação aos mais ricos. Mas Pedro, por que isso acontece? O principal motivo é que a inflação não costuma ser uniforme. Alguns itens da cesta de produtos e serviços aumentam bem mais do que outros. E a cesta do IPCA é uma aproximação dessa cesta da maioria das famílias brasileiras. Mas cada família, obviamente, possui sua própria cesta e dá mais importância para um item ou para outro. As famílias mais pobres são mais afetadas por variação de preços de transporte e alimentos. Já a educação e vestuário são sentidos pelas famílias mais ricas. Em 2020, a inflação dos alimentos e bebidas foi de 14,9%. Aparelhos eletrônicos tiveram uma inflação de 11,42%. Já a comunicação teve 3,42%. A educação teve por volta de 1% e vestuário teve deflação de quase 2%. Em um ano de pandemia, entre março de 20 e fevereiro de 21, a inflação sentida pelas famílias brasileiras foi de aproximadamente 6,75%. Essa taxa representa o dobro do impacto para as famílias mais ricas, de 3,43% no mesmo período, segundo os dados do indicador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de Inflação por faixa de renda. Então, quando a gente fala de inflação e dos efeitos dela no bolso, é importante lembrar que ela é particularmente mais agressiva contra os mais humildes. E agora vem a grande pergunta: como controlar a inflação? A verdade é que o governo não tem controle total sobre a inflação. O que é possível fazer é tomar medidas para influenciar sua queda. Como eu falei antes, a taxa Selic, se usada de forma errada, pode causar inflação, mas se usada de maneira certa, pode ajudar a combater a inflação. Quando a Selic aumenta, o acesso ao dinheiro fica menor e o consumidor para de fazer maiores gastos. No longo prazo, essa estratégia controla a inflação por gerar menor demanda e, consequentemente, oferta mais barata. Por outro lado, quando o Banco Central deseja estimular a economia, ou seja, fazer o dinheiro circular mais e, por consequência, aumento da inflação, a Selic vai para menor. A partir desse jogo de pesos e contrapesos, os preços ganham mais estabilidade e a inflação fica controlada. Agora eu quero voltar naquela pergunta no começo do nosso vídeo: a inflação é sempre ruim? Se você disse sim, você está errado. Mas Pedro, como assim? Pois é, a inflação, quando é controlada, é um sinal de que a economia está aquecida e crescendo de forma saudável. Afinal, no deserto não tem inflação. Por isso é preciso ter inflação. E isso vale para todos os países. O Brasil, inclusive, tem uma meta anual de inflação para dar segurança à economia. Essa é uma forma de garantir que a economia brasileira continue em crescimento e os preços controlados. A meta de inflação de 2021, por exemplo, está em 5,01%. O que a gente não pode deixar chegar é na hiperinflação, quando perdemos totalmente o controle dos preços. No começo do vídeo eu falei que a inflação foi um pesadelo para quem viveu nos anos 80, em razão da hiperinflação. Entretanto, a inflação é um antigo problema brasileiro, desde a década de 30. Naquela época, a média anual de inflação já era de 6,1%. Já na década de 50, esse valor passou para 19,5%. Na década de 60 e 70 foi para 38%. E na década de 80
era de 330%, mas o pico mesmo foi em 93, com o valor se prepara de 2.708,55%, bem longe dos valores que a gente vê hoje de 5,01. E se a gente está falando de inflação, hiperinflação, também precisamos falar de deflação. A deflação é o contrário da inflação, ou seja, em vez dos preços subirem, eles diminuem. E esse movimento acontece seguindo as mesmas regras da inflação. No caso do ano passado, o setor de vestuário teve deflação de quase 2%. O motivo é óbvio. Como as pessoas não podem sair de casa, a demanda por roupas diminui drasticamente, o que força para baixo o valor dos produtos. A mesma coisa aconteceria se houvesse um aumento não esperado da oferta de um produto ou de um serviço. E pessoal, da mesma forma que nem sempre a inflação é ruim, nem sempre a deflação é boa para a economia. Uma deflação generalizada de todos os itens do IPCA, por exemplo, mostraria uma falta de consumo, ou seja, uma paralisia do mercado e da economia. A deflação aconteceu poucas vezes no Brasil, uma delas na década de 30, como reflexo do crash da economia dos Estados Unidos. Já pontualmente, os efeitos de uma deflação podem também causar prejuízos. Um comerciante poderá ter prejuízo se ganhar menos amanhã pelo estoque que ele fez hoje. E as famílias e as empresas poderão adiar suas decisões de consumo e investimento se houver a perspectiva de que os preços serão muito mais baixos amanhã, deprimindo toda a nossa atividade econômica. Para finalizar esse papo de hoje, fica a pergunta que todo mundo está fazendo. Existe a chance da inflação virar aquele monstro que foi nos anos 80 e 90? Bem, a verdade é que quem responder essa pergunta de bate-pronto com sim ou não, muito provavelmente não sabe o que está falando. Os movimentos econômicos são muito mais complexos do que a gente pode avaliar olhando apenas para o nosso presente. O Brasil tem enormes desafios e problemas que, se saneados, podem evitar uma crise de inflação. Mas isso não significa que a gente está salvo desse problema. O risco é real e precisamos nos policiar para evitar um quadro de hiperinflação. Uma série de erros políticos e econômicos podem inevitavelmente nos levar para um cenário de hiperinflação, por mais distante que esse cenário pareça estar de nós. Por isso, mais do que nunca, é importante nos mantermos vigilantes e participativos em todas as discussões sobre as políticas econômicas aqui do nosso país. Agora é com vocês. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema, se ficou alguma dúvida, se gostaram desse tipo de vídeo e quais outros temas de economia vocês gostariam de ver por aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Artificial na forma... Porra, errei.